Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Vamos lá, irmãos. Momento da palavra. Muitos aqui, não sei se vocês estão ligados qual o tema que é. Vocês lembram qual o tema que é, pessoal? Se lembrar, manda no chat aí. Eu quero saber se realmente todo mundo está atenuado à situação. Muito bem. Apesar que tem uns aí que não vale, né? Não vale, pô. Certas pessoas não vale, pô. Ali não valia não, pô. Ali eu tava ligada já, pô. Mas vamos lá. Entendemos, né? A vitória dos santos. Então, vamos começar de um jeito bastante diferente, né? Eu não sei se é comum das outras vezes, mas bastante diferente do comum. Sabemos que com Cristo nós somos vitoriosos. Com Cristo nós podemos realmente enxergar a glória, enxergar aquilo que vamos encontrar nos céus. Mas vamos primeiramente começar com um versículo em específico. Que esse versículo que vai trazer um pouco do entendimento do que vamos trazer hoje. Se vocês puderem, irmãos, peço agora a vocês, por favor, misericórdia. Abram a Bíblia de vocês, lá em Romanos. Quero que vocês abram em Romanos 8,18. Quem já abriu, quem vai ler por aqui mesmo, digitar amanhã só para ter certeza que todo mundo está atento. Todo mundo está atento? Vamos lá? Vou ler aqui para que vocês entendam em específico esse texto. Vamos lá. Pois, para mim, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A gente geralmente lê esse texto de forma tão superficial e não entendemos a profundidade desse simples texto. Ele fala sobre tantas coisas em tão poucas palavras, que é uma coisa incrível. Não apenas fala sobre o fim dos tempos, não apenas fala sobre a volta de Jesus, mas fala aquilo que vai acontecer em nós, a respeito do nosso corpo, tudo aquilo que somos, o que vai ser transformado, né? E para quem não lembra o significado da palavra glória, glória significa presença. Glória é tudo aquilo que está se envolvido a Deus. Não é à toa que pedimos a glória de Deus, né? A glória de Deus é basicamente você pedir a presença dele em ti, a presença dele perto de ti. E quando se fala de que não se pode nem sequer comparar a glória em que nós há de ser revelada, se fala não a respeito apenas da transformação do nosso corpo, mas se fala também a respeito da presença que nós teremos com o Senhor. Hoje em dia eu posso dizer que nós temos, eu falo que nós temos no sentido tipo assim, que ainda não vivenciamos isso aí que está escrito ainda. Nós iremos vivenciar. Com fé em Deus iremos vivenciar. Que é o quê? Nós ainda vivenciamos uma glória ainda que não está completa, não é uma glória total que conseguimos sentir, que conseguimos ver, mas ainda é parte dela. E nos sentimos espantados com tamanha glória. Porque a gente pensa, gente, se isso aqui não é nem o que vai ser comparado lá, então como é que lá será? Mas aí a gente começa a imaginar diversas coisas. Começa a imaginar que lá vai ter um. Eu brinco dessa forma, né? Que tipo assim, lá vai ter um tobogão onde você vai escorregar, vai ir direto abraçar Jesus. Lá vai ter coisas maravilhosas que não conseguimos nem explicar. E esse texto começa dessa forma, né? Nós entendemos a grandiosidade do que Deus vai fazer conosco, a grandiosidade da presença dele e daquilo que vai fazer conosco. Entendemos parte do que é isso, mas vamos para o foco central, né? A respeito
da vitória. Tem um texto, né, que nosso querido John, o nosso querido Dallas, né? Falei errado, desculpa, pessoal. Nosso querido Dallas mandou pra mim aqui, que eu achei interessantíssimo, né? Que é: a vitória final está garantida pelos aqueles que confiam em Deus e permanecem fiéis até o fim. Esse trecho, né? Esse versículo, não, né? Esse textozinho bem pequenininho é de John Piper. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns não conheçam. Mas esse texto descreve bastante, né? Daquilo que também faz parte para sermos vitoriosos, do começo ao fim. E é parte bem daquilo que eu tinha ensinado da última vez aqui para vocês a respeito de perseverança. Que perseverança não é apenas no caso de você continuar tentando. Eu tenho a diferença bem breve disso aí, né? Que perseverança não é tentativa, perseverança é constância. Parece ser igual, né? Com persistência, mas não. Persistência é aquela pessoa que é casca grossa, não desiste. Mas a perseverança vem da constância. Você se manter constante em continuar, em não errar, em praticar. Perseverar vem da constância. Isso faz parte daquilo que buscamos, daquilo que tentamos sempre. Falo que não somos perfeitos para sermos perseverantes em nossa vida inteira, né? Muitos aqui são, né, novos na fé. Muitos aqui conheceram a Cristo não tem muito tempo. Eu sou um deles também, né? Que não conhecia Cristo tem muito tempo. Mas Deus tem me abençoado pelo entendimento na palavra. Deus tem me abençoado para conseguir entregar isso para vocês. E isso faz parte, né? Do que diz, né? A vitória final está garantida para aqueles que confiam em Deus e permanecem. Esse permanece é basicamente de você ser perseverador, você ser perseverante até o fim. E como diz, né? Devemos sempre buscar a perseverança. Persistência vai ser uma coisa que vai fazer parte de nós porque o Espírito Santo nos deu ousadia para não desistirmos. Nos deu ousadia para enfrentarmos. Mas a perseverança é uma coisa que vem da prática e da persistência em continuar a praticar. Mas vamos continuando, né? Em todos esses textos aqui, irmãos. Eu gostaria também, irmãos, que vocês fossem lá para o texto de 2 Coríntios 4,16. 16 ao 18, se possível. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Todos aí estão vendo o texto? Todo mundo aqui aí? Vamos lá. O texto fala mais ou menos assim, né? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não atentado nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Isso mostrando das coisas que nós não conseguimos ver e dando um gatilho para aquilo que é a fé, né? Que muitos aqui já entendem esses versículos quando diz que a fé é das coisas que não se podem enxergar, das coisas que não se podem ver, né? E é a grande pergunta, né? Como ter certeza das coisas que não podemos ver? E aí que vem o dedinho, um toque de Deus, que é dito também lá em Gálatas e diversos outros trechos no Novo Testamento, a respeito da graça, que é a ação de Deus, a ação plena de Deus. Porque somos salvos agora perante a graça, e a graça que nos salva. Essa graça basicamente nos trouxe o entendimento, nos trouxe a fé, nos trouxe essa certeza das coisas que não podemos enxergar, das coisas que não podemos ver. A graça nos trouxe a visão em nossos corações, em sentidos, em
em sentidos espirituais, não só espirituais, mas de entendimento a respeito do que João detalhou lá em Apocalipse. E mais importante de tudo isso é entender que a graça não deixa mais de fazer parte de nós, porque ela foi feita desde o início de todas as coisas. E a graça só estava preparada para aparecer no momento certo. O Senhor só esperou o momento certo para usar a graça, mostrar a graça e nos ensinar a respeito dela. Eu lembro até agora de uma palavra que um jovem, né, me disse um dia, no meio de um culto, que foi: a graça é Jesus. E vemos isso de forma bem clara quando lemos a Bíblia, quando vimos quem Jesus é. E de fato, é um fato, não temos como discordar disso. A graça é Jesus. Porque foi mediante das ações de Deus que ele veio à Terra. Foi mediante das ações de Deus que nós somos salvos. Foi mediante das ações de Deus. Temos hoje o Novo Testamento. Foi mediante de todas as ações de Deus que hoje podemos crer, na verdade, que é Jesus Cristo. E não só isso, irmãos. Vamos agora lá para o texto de Filipenses 3, 20 a 21. Que lá diz: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde preparamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Isso remete muito ao texto de Romanos 8:18, né? Vocês veem que a Bíblia, né, principalmente no Novo Testamento, muitas das cartas falam a respeito destes céus, porque é aquilo que precisamos realmente conhecer. Quando se fala, né, naquele texto, né, para sermos firmes e mediantes ao olhar sobre as coisas dos céus, fala a respeito dessas coisas, porque a terra não tem de nada proveitoso. A única coisa que há de proveitoso na terra foi Jesus. E Jesus está em nós. E Jesus está na Bíblia. E Jesus está nos céus. Mesmo assim, eu chego a dizer a vocês, irmãos, foquem nas coisas dos céus, porque essas coisas são as mais importantes. As mais importantes que vocês terão daqui para frente. Porque é lá onde vocês vão morar. Se preparem para morar lá. Se preparem para estar lá. Se preparem para conhecer a Cristo pessoalmente. Para vocês estarem olhando, vivendo, abraçando, tendo o mesmo corpo que Cristo teve. Que teve não, né? Que está tendo nos céus. Então, irmãos, olhe para os céus. Não apenas com o olhar, que a gente tem costume, né? Que a gente chega, para, olha para o céu, vê tudo azul e volta a andar de novo. Não, não é desse jeito, irmãos. Não é para você olhar com os olhos humanos. Olhe com os olhos espirituais. Tente colocar em sua mente as coisas que estarão nos céus. Projetem na sua mente, projetem na mente de vocês, para que vocês entendam a grandeza qual Deus é e aquilo que Ele pode e consegue fazer. Assim, irmãos, avisar também a vocês, né? Que caso minha voz fique um pouco rouca, um pouco baixa, avisar, né, que eu tô um pouco rouco, tô com um pouco de coriza no nariz, então acabam que fica difícil de entender algumas palavras. Se não entenderem, por favor, eu peço a vocês, mandem no chat, peçam para que eu repita, para que fique em claro entendimento para vocês, beleza? Vamos continuar. Agora vamos lá para Mateus 6, 20 e 21. Quem pode colocar, por favor, no chat? Agradeço. Coloque no chat Mateus 6, 20 e 21. Obrigado. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está teu coração. Eu gostaria de também pegar minha tradução aqui para vocês entenderem esse texto que eu acho maravilhoso também. A forma como foi escrito na tradução que eu utilizo aqui.
Deixa eu ver, Mateus 6, 20, 21. Aqui, vou ler. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traça, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubados. Prefiram um tesouro do céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar perto do seu tesouro é lá que acabarão indo parar. E isso é incrível quando eu li nessa tradução e como eu entendi a respeito disso aí que foi dito. Porque literalmente, aonde está o nosso coração é pro lugar para onde a gente vai. Não é à toa que numa das traduções, né, quando a gente fala a respeito de amar Deus sobre todas as coisas, deixa bem claro assim, que devemos amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Quando se fala a respeito disso aí, cara, mostra bem claro que devemos estar com o coração fixados em Deus. O coração mediante a tua palavra, mediante as coisas qual ele é. Porque se nosso coração não está focado nisso, se nossa mente não está focada nisso, nós vamos para caminhos tortuosos. E né, trazendo essa curiosidade para vocês, né, explicando, né, muitas das vezes quando vocês verem a Bíblia falar coração, né, nem específico nesse contexto, né, falar a respeito de todo o seu coração, entendam que naquele tempo eles não entendiam exatamente como funcionava a mente, né. E como, vamos dar exemplo para vocês aqui, quando vocês estão ansiosos, quando vocês estão felizes, muitas das vezes o coração de vocês acelera, né? Bate mais forte, bate mais rápido. E era dessa forma como eles entendiam que funcionava a mente. Eles achavam que vinham do coração. Por esse motivo, tem essa tradução a respeito de escrita, né? Dizendo que de todo o seu coração. Em outras palavras, está dizendo assim, de toda a sua mente, todo o seu entendimento, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você olha, seja em Cristo. Porque se você não olha para Cristo, se você não foca em Cristo, se você não vê as coisas de Cristo, você está indo para caminhos tortuosos. Caminhos qual Cristo não se agrada. Caminhos qual te levará para a morte. Mas vamos continuar, irmãos. Vamos lá agora para Efésios 2, 21, 22. Gostaria que vocês botassem aí, por favor. Efésios 2, 21 a 22. Todos aí preparados? Vamos lá? E diz assim, né? Ele é o santuário e habitação do Senhor. Isso falando a respeito dos nossos corpos, né? Falando a respeito que o nosso corpo é santuário e habitação do Senhor. Quando se fala a respeito de santuário, né? Não sei se muitos entenderam. Fala a respeito de ele literalmente decidiu que o nosso corpo seria o lugar onde ele iria habitar, o lugar onde ele iria morar, o lugar onde ele ia conviver. E eu quero fazer essa pergunta para vocês, quero que vocês respondam isso aí. Pode ser? Preparem os dedinhos no chat aí para responder. Imagina aí, vocês colocaram uma casa para alugar. Casa de vocês. Vocês fizeram a casa todinha do zero, construíram toda aquela casa. E quando menos esperava, os ladrões foram, roubaram sua casa e começaram a sujar tudo lá dentro. Vocês foram, entraram novamente na casa de vocês, expulsaram todos os ladrões, todos aqueles que queriam roubar as coisas que são suas, e limpa de novo. Deixa tudo limpo. Deixa um ambiente bom para você morar novamente na sua casa. Me diga, vocês deixariam novamente outras pessoas entrarem para sujar sua casa? Eu quero que vocês respondam isso aí. Todo mundo, por favor, vai no chat aí, respondam.
Por favor, quero que todos respondam isso, para vocês entenderem de fato o que eu estou querendo dizer para vocês. Sujar a casa involuntariamente, sim, acontece. Mas que é o ponto? Seu objetivo é sempre manter ela limpa. Mesmo que esteja suja, você limpa. Você deixa essa casa limpa novamente. E aí que é o ponto. Quando se fala a respeito do nosso corpo ser santuário, nosso corpo é lugar de habitação, qual o próprio Deus, através do Espírito Santo, veio e nos limpou, nos deixou limpos, nos deixou íntegros, nos deixou novamente inteiros para estarem, para poder que Ele habite novamente dentro de nós. Vocês acham que Ele de fato gosta que nós estejamos sujos? Que nós não estejamos de acordo do jeito que Ele gosta? Do jeitinho que Ele gosta? Pois é, irmãos. Da mesma forma como vocês se sentem a respeito de alguém querer tomar o lugar de vocês na casa de vocês e sujar, é Cristo. Porque no momento em que vocês se batizaram e disseram: O Senhor é o meu Senhor e meu Salvador, vocês deixaram bem claro: este corpo, esta casa, este templo agora é teu. Dou as chaves em tuas mãos, porque esse lugar será um lugar de habitação sua, meu Pai. E esse lugar de habitação tem que seguir as tuas vontades, porque não é mais minha, não é mais do mundo, não é mais de canto nenhum, mas plenamente sua. E é sobre isso que esse texto de Efésios, de palavras bem resumidas e explicadas, traz a respeito de nós sermos santuário e habitação do Senhor. Né? Assim como o texto também de 1 Pedro, 1 Pedro 2,5, que também fala, né, que nós somos uma casa espiritual. Eu queria abrir aqui também na minha Bíblia, porque se eu me lembro, né, eu li esse texto e achei muito interessante da forma como foi colocada, né. Queria ver se vocês me derem essa oportunidade, irmãos. Agradeço. Deixa eu botar aqui rapidinho no texto de 1 Pedro 2, de 5 em diante, né. Aqui minha Bíblia é um pouco diferente, então eu vou ler do 4 ao 8. Ele fala bem assim, ó. Bem-vindos à pedra viva, à fonte da vida. Os pedreiros olharam para ela e as desprezaram. Mas Deus lhe deu um lugar de honra. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. As Escrituras dizem: Vejam, estabeleço uma pedra em Sião, uma pedra de canto em lugar de honra. Quem tem essa pedra como base nunca irá se arrepender. Para quem confia nele, ele é a pedra de que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que se recusam a confiar nele, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de função. Para quem não confia a ele, quem não confia, ele é a pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem, porque se recusam a obedecer como foi predito. Este texto, né, é basicamente um caminho para entendermos por que motivo devemos estar limpos, por que motivo devemos estar íntegros, por que motivo devemos ser perseverantes. Lembrando, perseverança se trata a respeito de constância. Não de persistência, mas de constância. De se manter íntegro, de se manter fiel. E vamos continuar. Vamos agora para o texto de João 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Por favor, meu querido, amado irmão, coloca aí. Muito obrigado, Derli, por estar me ajudando nisso. Agradeço.
Queria também botar também aqui, né, na minha tradução, para vocês entenderem também, né? Gostei bastante de como trouxe, mas vou lê-lo aqui para vocês entenderem, né? Deus habita e mantém comunhão com aqueles que fazem a vontade dele. Esse texto é um texto bem preciso e direto, né? Vamos ler aqui rapidinho. E como também diz na Bíblia que eu estou usando aqui agora, né? Vou ler o 23 e o 24 também. Porque o mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado e o meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Esse texto é muito específico a respeito da obediência a Deus, né? E para sermos íntegros, para sermos eficazes, para não desistirmos e continuarmos constantes, devemos sim ser obedientes à palavra. Não deixar com que a palavra de Deus seja apenas palavras que vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas sim palavras que fixam na nossa mente e nos torna literalmente pessoas fiéis e íntegras à palavra dele. E um ponto muito importante que eu quero pontuar, que vocês não esqueçam. Quando Jesus fala a respeito do, dos dois primeiros mandamentos, né, de serem os mais importantes, ele fala também a respeito da obediência, porém a gente não tem essa visão para enxergar de forma tão clara. Quando ele fala de os mais importantes são amar a Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como ama a mim mesmo. É entender que, basicamente, ele está falando que quem me ama, me obedece. Posso fazer a pergunta para vocês aqui bem simples? Me diga uma coisa. Vocês acham que amar, o amor, traz a obediência? Pode escrever no chat aí, posso deixar tranquilo aí. Vocês acham que o amor traz a obediência? Muito bem, daí ele botou um parênteses ali, muito importante. Se for verdadeiro, sim. Eu não posso dizer que a obediência pode trazer amor, Marcos, por um aspecto muito importante. Tinham muitas pessoas que, nos tempos antigos, né, tinham obediência a Deus não por amor, mas sim por medo. Eles tinham pleno medo de Deus e cumpriam as regras por conta do medo. Então não posso dizer que a obediência traz amor, mas eu posso dizer que o amor traz obediência, porque aquele que você ama, você faz de tudo pelaquela pessoa. Por exemplo, o Marcos mesmo, o Marcos, o Lucas, todos vocês aqui. Eu amo todos vocês. Pra mim, né, foi uma dor, né, não poder que o Dallas estivesse aqui, meus outros irmãos pudessem trazer a palavra aqui pra vocês. E eu também, eu estou com muitas dificuldades, né? Queimei minha perna um dia desse aí, tive queimadura de primeiro grau. Tô hoje muito mal, dor de cabeça, nariz corizado, garganta, diversos problemas. Mas por amor a vocês, eu olhei a situação e falei, cara, eu não posso deixar eles desamparados. Eu preciso ajudar eles de alguma forma, preciso trazer a palavra para eles também. Por mais que eu esteja mal, eu preciso fazer algo por eles. Isso faz parte do que é o amor de Cristo e quando Cristo fala de amarmos uns aos outros. E basicamente, dizendo assim de forma bem simples, gente, o amor é o principal sobre todas as coisas. Eu chego até a dizer de forma bem brusca, assim, dizendo que sem o amor é impossível você entender as coisas de Deus. Sem o amor é impossível você entender a real mensagem daquilo. Você fica perdido, porque você já não olha mais
com olhar de amor para com Cristo. Você já não olha mais com o olhar de amor para a palavra dele. Você já não olha de forma diferente para tudo aquilo que você vê e escuta. É uma afirmação bem forte, né? Mas eu digo que, Carrie trouxe essa palavra maravilhosa. O amor traz intimidade. Isso é lindo, velho. Porque quanto mais você ama, mais você busca. Quer ver? Para dar um exemplo para vocês. Claro, né? Não vou dizer que isso é amor. Mas quando estamos apaixonados aí, ó. Quero que vocês agora relatem seus momentos amorosos. Brincadeira, brincadeira. Não é pra relatar não, gente. Pelo amor de Deus. Mas, se puderem confirmar. Quando vocês estão naqueles momentos, né? De apaixonite, né? Como nós dizemos, né? Nossa, tô olhando aquela varoa. Nossa, tô olhando aquele varão. Vocês geralmente fazem de tudo para basicamente pelaquela pessoa, faz de tudo para poder chamar a atenção, para conversar, para ter esse momento de intimidade, correto? Confirme aí pra mim, não faz esse tipo de coisa? Pra quem já teve essa experiência, é claro, né? Vocês fazem de tudo para poder chamar a atenção daquele seu par que você olhou com tanto carinho e amor. Pra quem não teve, um dia você terá, varão. Fique tranquilo. Um dia você passará pela situação. Mas é basicamente o amor, é o que o amor traz para nós. O desejo de continuar conversando, o desejo de continuar escutando, o desejo de continuar obedecendo, o desejo de fazer mais pelaquilo que você ama. E é interessante, em uma tradução, né? Quando fala aqui, ame teu Deus de todo teu coração. Quando se fala a respeito disso, se fala a respeito de você fazer de tudo. De tudo. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você puder fazer, tudo aquilo que você conseguir. Faça por amor a Cristo. Pode perguntar, Marcos. Tô sim. É. Explicando esse contexto para você entender, né? Eu posso afirmar que o amor traz obediência. Por que motivo? Você ser obediente é basicamente você cumprir com aquilo que, por exemplo, se eu pedir algo para você e você fizer, você basicamente é uma pessoa que obedece, você é uma pessoa que acata as ordens, você é uma pessoa que quer fazer aquilo. Mas é que é o ponto. Deus não está literalmente olhando para aquilo que fizemos, mas para a intenção qual fizemos. Se fizemos aquilo com medo, com a intenção de que, eu não quero morrer, não quero morrer no inferno, eu estou com medo, eu literalmente não sei como, mas eu vou obedecer para não morrer no inferno, né? Como muitos fizeram. Claro, Deus pode ter misericórdia dessas pessoas, essas pessoas serem salvas. Mas como o próprio Paulo, em muitos versículos da Bíblia diz, né? Que o principal é o amor. Sem ele, você muitas das vezes não faz porque quer. Sem o amor, você não vai fazer porque você quer, mas vai fazer porque você precisa. Você olha assim e fala tipo assim, cara, eu não quero passar por isso, então eu vou fazer isso aqui. Por amor, você vai fazer por causa de Cristo. Não é porque você vai sofrer. Não é à toa que um versículo que todo mundo aqui conhece, né? Que fala assim que viver é Cristo e morrer é lucro. Esse daí a maioria conhece. É basicamente como Paulo estava dizendo a respeito do amor. Ele não estava se importando se ele ia morrer. Se ele morresse para ele, era maravilhoso, porque ele ia estar lá agora com Cristo, junto com ele. E se ele vivesse, para ele também não era ruim. Esse é o ponto. Ali não tem um olhar ruim sobre a situação. Na verdade, ele olha para todos os dois lados como algo bom, como algo que vale a pena viver. Seja a morte, seja a vida. E por esse motivo que Paulo até hoje persiste.
Porque pensa, um dia, se você tem medo, um dia você para de ter medo. Isso é um ponto muito importante. O medo um dia acaba. Isso a gente vê principalmente com, não sei se na família de vocês ou até mesmo em situações que vocês passaram, né? Tem crianças às vezes que tem medo de pessoas mais altas, até mesmo medo de certas coisas que quando eram pequenas, mas quando crescem, não tem mais esse medo. E isso eu falo a respeito de pessoas que obedecem por medo. Algum dia o medo vai passar. Algum dia ela vai esquecer. Ela vai parar de fazer. Ela vai parar de cumprir. Porque ela não ama. Porque quem ama não esquece. Quem ama não desiste. Quem ama persevera. Ficou claro agora, Marcos? Pode falar. Sim. Hum. Esse é o ponto que é o caso mais lindo da graça. Esse é a coisa mais linda de Deus, que até hoje eu não consigo entender porque que ele me ama. Mas ele só quer falar o tempo todo: "Eu te amo". E olhe para mim. É a coisa que ele mais me fala e é uma coisa que eu não consigo descrever, Marcos. Esse é um mistério. Eu falo mistério porque eu, eu não sei se um dia eu vou conseguir entender isso de Deus. Mas é uma coisa que eu não consigo explicar. Nós não merecemos o amor de Deus. Porque desde o início do mundo nós só erramos. Nós só falhamos com Deus. Mas é um cara que nos ama tanto que ele não desiste da gente. Lembra que eu tinha falado a respeito do amor, né? Que o amor te faz perseverar? Lembra que eu falei que perseverança é constância? Esse é o cara mais constante que eu já vi em toda a minha vida. É o ser tão constante que, mesmo sendo o ser mais miserável da face da terra, ele continua me amando, mesmo eu sem fazer nada por ele. E uma das características lindas do amor que você vai aprender, Marcos, que é, para amar, nós não precisamos de reciprocidade. Isso que Deus mostra o tempo todo. Quando ele fala, orem pelos seus inimigos. E quando ele também fala, né? Ame ao outro como a ti mesmo. Quando ele fala a respeito disso aí, ele está falando que, independentemente daquilo que o outro vai fazer à sua vida, ame-o. Faça o bem. Se te fizerem o mal, faça o bem. Não é dar na mesma moeda, como antigamente era. Mas agora, faça o bem. Ame. E essa é uma das características mais lindas de Deus, que eu acho que não há palavras para mensurar tamanha grandiosidade e amor de um ser que não precisava nos amar. Mas vamos continuar para não se prolongar muito. Mas conseguiu ficar claro, Marcos? Alguma dúvida, meu irmão? Pode perguntar se tiver dúvida. Sim. É incrível e é lindo de se ver a respeito daquilo que Deus faz por nós. Mas vamos continuar, irmãos. Não vamos parar aqui, vamos continuar e vamos agora mudar um pouco os âmbitos dos textos, né? Quero, por favor, que vocês coloquem lá em Efésios 5, 26, 27. Eu quero fazer essa leitura com vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto, Efésios 5, 26 e 27. Vou começar a ler, irmãos, todos atentos. Vamos lá. Vou ler, ó, rapidinho. Eu queria pedir para que o Derli colocasse do 25 ao 28. Pode ser, Derli? Eu acho melhor. Coloque, por favor, se puder. Efésios 5, 26, 25 a 28. Obrigado, meu irmão.
Vamos lá. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo tudo que ele fez e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Isso fala a respeito, né, do casamento, esse texto, né? Fala a respeito do casamento, da forma como o marido deve tratar a mulher, mas também mostra uma característica grandíssima de como Deus quer nos olhar. E eu gosto de trazer essa tradução aqui porque eu acho muito interessante a forma como foi colocada, né? Que fala, né? É brilhando em santidade e vestida de branco. Na tradução com a NVI, que nós temos aqui no servidor, né? Diz lá, né? Mas santa e inculpável. Ou imaculada, né? Como diz outras traduções. Isso mostra muito a respeito de como devemos estar, né? Porque em outros textos também cita a respeito de como a igreja é. A igreja do Senhor é. Diz que a igreja é santa, pura e imaculada. Não tem máculas, não tem vestígios, não tem traços ruins nela. E é uma coisa para vermos como parâmetros a nós mesmos, irmãos. Santidade pode ser uma coisa difícil de se ter, difícil de se procurar e difícil de se manter, mas é necessário. E por que eu trago esse aspecto para vocês entenderem a necessidade da santidade? Lembra a respeito da obediência? E quem ama obedece? Isso deixa bem claro de que se você não obedece, irmãos, vocês basicamente estão fazendo um pecado sem nem saber. Muitos aqui não têm sequer noção a respeito disso, né? Mas quando você não ama Deus, você peca e nem percebe, porque faz parte dos mandamentos. Fala a respeito, né? De a gente, né? Tem um texto específico, né? Que parece um pouco que se contradiz, mas devemos entender a eficácia disso, né? Quando fala assim, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Quando se fala disso, né? Muitas das vezes vai falar que tem situações que vai ser difícil você conseguir amar. E você vai falhar miseravelmente com isso, porque nós somos carnes, nós vamos falar a respeito, nós vamos falhar a respeito disso. Mas não significa que nós não devemos amar. Não significa que nós não devemos cumprir, porque isso faz parte do que é a desobediência. E não sei se vocês lembram, mas o texto que a gente leu anteriormente fala a respeito daquele que obedece, me ama. Aquele que me ama, obedece. Então, irmãos, sejam obedientes mediante a palavra de Deus, mediante a vida de vocês, e sejam íntegros, do começo ao fim. Porque é a característica da igreja, ser fiel. Mas vamos colocar lá, agora, em Apocalipse. Quero colocar Apocalipse, versículo 14 ao versículo 20. Quero ler com vocês, irmãos, Apocalipse do 14 ao 20. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Por favor, quem puder colocar, agradeço no chat aí, para os irmãos lerem e aprenderem junto comigo. Vou repetir novamente. Apocalipse 3, versículo 14 ao 20. Desculpe se eu não falei o capítulo, viu, gente? Vamos lá. Todos atentos ao texto, por favor. Vou começar a ler, né? Para a Laodiceia. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus. A testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido.
e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, dizendo: eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada, nem de ninguém. Mas você é desprezível. Um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba, o que eu quero que você faça é: compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver e enxergar de verdade. Costuma chamar a responsabilidade aqueles a quem eu amo, para incentivar, corrigir e guiar para que vivam da melhor maneira. Levantem-se, então. Faça meia volta e busque a Deus. Olhe para mim. Estou batendo a porta. Se você ouve meu chamado e abrir a porta, vou abrir e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu. Depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. E esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Esse texto é bem impactante, é forte, é bem expressivo naquilo e como devemos ser. A Bíblia o tempo inteiro ela fala sobre nossas ações, sobre aquilo que nós fazemos e sobre aquilo que nós decidimos fazer de nossas vidas, né? Integridade e ser fiel tem que ser feito. Independentemente, gente, eu falo isso pra vocês para que vocês entendam. Somos salvos por meio da graça. A graça é a ação de Deus, sim. A ação de Deus nos deu liberdade para escolhermos o pecado ou não. A graça de Deus nos deu a chance de escolhermos, porque antes nós éramos escravos, e escravos não têm escolha. Quem é escravo do pecado não tem escolha, ele vai pecar, ele vai errar. Mas mediante a graça, e agora também pela fé, Deus nos deu a fé para crermos na vida eterna e crermos naquele que é o Senhor. E por meio da graça nos libertou do pecado. E hoje nós podemos escolher, nós podemos decidir. Então, irmãos, decidam, escolham, vivam mediante a fé. Vivam mediante a fé em Cristo. Vivam mediante as coisas de Deus. São palavras assim, né, que muitas vezes a gente olha e pensa assim, poxa, é difícil de fazer, cara. Eu não sei se eu consigo sozinho. Mas fique tranquilo, Deus já aproveitou e já resolveu tudo. Você não vai estar sozinho. Ele já fez irmãos para você. Se caso sua família não sirva, se caso os seus pais não sirvam, seus irmãos não sirvam, seus irmãos de sangue, Deus já resolveu todas essas coisas com a igreja, onde nós devemos ter comunhão, onde devemos confessar os nossos erros, onde devemos buscar a palavra de Deus, onde devemos aprender da palavra e ensinar uns aos outros, aprendendo com uns aos outros, se tornando discípulos e fazendo discípulos, sendo batizados e batizando-os. Irmãos, entendam, Deus nunca vai esquecer de vocês. Deus os ama de forma inexplicável. Eu não sei explicar como é o amor de Deus, porque é uma coisa inacreditável. Mas eu não estou pedindo para que Deus ame vocês. Eu estou pedindo para vocês amem a Deus. Porque não é justo que um esposo espere sua noiva
espere que sua noiva a ame e a noiva não a ama. Nós fomos colocados numa coisa que nós não tínhamos direito. Nós fomos enxertados numa coisa que não nos cabia lá. Ele abriu espaço para nós entrarmos. Ele nos deu lugar, nos deu honra, qual não tínhamos. Ele fez tudo por nós. Não é justo nós fazermos algo por ele? Não é justo nós darmos nossa vida pelaquele que deu até mesmo a vida do seu filho por nós? São palavras para que vocês entendam que a vitória, ela realmente não é fácil. E a Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, essas aflições vão acontecer. Esses sofrimentos vão acontecer. Mas não tenham medos. Como diz na própria Bíblia, sejam como crianças. E quando se fala a respeito de ser como crianças, não falam a respeito de agir como crianças, mas falam a respeito de ter uma mente santa ao ponto de serem comparados com uma criança, de não entender maldade, de não ver a maldade. Mas sejam sagazes, porque na vida vai ter momentos em que você será colocado contra a parede e você não saberá o que fazer. Seja sagaz para saber sair das artimanhas de Satanás. Irmãos, considero vocês como irmãos em Cristo, parceiros na dificuldade e pessoas que vão me ajudar. E eu posso também, de alguma forma, ajudar vocês a seguirem aos céus, a seguirem a Cristo, a entenderem o Evangelho. Lucas aqui, nosso irmão mais velho. Eu não queria chamar ele de idoso, mas nossa, vamos dizer que ele é nosso irmão mais velho, né? É, a Aninha, né? Que eu chamo ela de Anã. Que eu chamo uma das irmãs aqui, né? Mais novas. Eu conheci ela quando ela tinha mais ou menos uns 13, 14, 15 anos, mais ou menos. E eu falo pra vocês, irmãos. Eu vi a Aninha crescendo. Na fé, no entendimento da palavra. Foi uma coisa que eu fiquei admirado porque eu tava vendo o poder de Cristo agir ali. E eu não apenas quero ver na Aninha, mas eu quero ver em todos vocês. Cristo agir, Cristo fazer, Cristo tratar em cada um de vocês. Mas não esqueçam, ajudem a Deus a trabalhar no coração de vocês. Porque Deus não gosta de tratar vocês de forma forçada. Ele nos deu liberdade para escolhermos se queremos ou não. Então, pela liberdade qual Cristo deu a vocês, escolham o amar de todo o coração. Escolham o seguir sem olhar para trás. Escolham caminhar com os pés sem sandálias, porque o lugar qual vocês irão entrar é um lugar santo. Se limpem com roupas brancas. Vistam essas roupas brancas, larguem esses trapos velhos. Mudem a vida de vocês e se preparem, porque a casa de vocês não é aqui. A casa de vocês nos céus.